Olá pessoal, aqui João de Lavor e eu quero dar uma dica muito importante para você micro ou pequeno empresário. Você precisa estar muito atenta a uma lei. Esta lei chama-se a Lei da Transparência Fiscal. Então muita gente nem se dá conta que esta lei está em vigor e ela é obrigatória para todo mundo. Para você gerir bem a sua empresa, você precisa ficar muito atento à parte fiscal, à parte tributária, sobre os seus impostos, sobre as suas obrigações, tanto de obrigações fiscais, que a gente chama obrigações principais, como as obrigações acessórias. Eu estava há pouco tempo conversando com um aluno de redes de computadores e ele já tem a empresinha dele e ele andou tentando fazer algumas coisas por conta própria, enfim, terminou se enrolando aí e termina tendo que pagar um contador realmente e termina tendo mais prejuízo do que lucro, do que o possível lucro que a pessoa acha que tem, porque não está em dia com as suas obrigações tributárias e fiscais. Então, esta lei é a Lei 12.741 de 2012. Ela já é uma lei bem antiga, 7 anos, mas ela tomou forma mesmo a partir de 2015. Que esta é a lei que ela veio para obrigar todos os comerciantes, quem vender produtos ou quem vender serviços, prestadores de serviços, eles são obrigados. Todas essas pessoas são obrigadas a colocar o imposto, a relacionar cada tipo de imposto lá na nota fiscal, seja nota fiscal de produto, seja nota fiscal de serviço. Então eu enumerei 12 pontos que eu tirei desta lei e esta lei ela é extensa. Numa próxima ocasião eu vou ter condições de dar mais informações e de dar mais dicas para que você não seja prejudicado e você não, numa fiscalização ou da Safaz ou da Prefeitura ou da própria Receita Federal, e com isso você tenha que pagar enormes multas por conta da desobediência desta lei. Então a primeira coisa desta lei que eu quero dizer para vocês ela é a lei da transparência para o consumidor. Então é o consumidor final. E o que é que se entende por consumidor final? Consumidor final é aquela pessoa que vai realmente utilizar aquele produto ou serviço. Ele não vai repassar. E esse consumidor final ele pode ser ou tanto pessoa física ou pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica também ela tem algumas condições que ela pode ser consumidora final. O segundo ponto é que esta lei ela abrange, ela envolve todos os tributos federais, tributos estaduais e os tributos municipais e distritais, que é do Distrito Federal. A gama de toda a rede tributária do Brasil, ele é impactada por esta lei da transparência fiscal. O terceiro ponto é a questão quais são os tributos que são inclusos nessa lei e que precisa ter essa obrigatoriedade de se mensurar, de se colocar no documento fiscal, na nota fiscal, seja a nota fiscal de produto ou nota fiscal de serviço, quais são os tributos. É o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é o imposto estadual, é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, que é o imposto municipal, é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um imposto federal, é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto também federal, é o PIS/PASEP, que são contribuições que já vêm há muito tempo, que são cobradas de pessoas jurídicas, é a COFINS, que é a contribuição que foi inicialmente criada para o Ministério da Saúde, para a parte da saúde, mas tornou-se mais um tributo nessa carga tributária, e finalmente a CID, que é uma contribuição também em nível federal. Então esses são os impostos que eles precisam ser especificados
no documento fiscal, que é a nota fiscal, o cupom fiscal, que tudo é nota fiscal, ou então a nota fiscal de serviço. O quarto item, quem quer ficar com o documento fiscal, então essa demonstração, esses impostos, eles precisam estar lá discriminado, aonde tem observações lá no documento fiscal, que é a nota fiscal de serviço ou a nota fiscal de venda de mercadoria de produtos. E ela pode também estar afixada lá no estabelecimento, lá no comércio ou na empresa de prestadora de serviço, mas que esteja lá afixada num painel lá de amplo conhecimento do consumidor final. O quinto é o valor nominal. Então, essa discriminação, tanto faz ser no painel ou no documento fiscal, essa discriminação ela precisa ser em reais, quanto de real cada tributo desse está incidindo sobre aquela nota fiscal, e também em percentuais. Por exemplo, se o imposto ele representa 10%, a nota fiscal de R$100 vai estar lá R$10, que é 10% de 100 reais, e tem lá 10% em percentual, valor em real e valor em percentual. O sexto item é que essa lei ela está em vigor, apesar dela ser uma lei de 2012, mas ela ganhou forma mesmo através de uma regulamentação mais específica. Ela ganhou forma a partir de 2015. Então, desde 2015, todos os estabelecimentos, prestadores de serviço ou de venda de produtos, eles estão obrigados a colocar essa discriminação desses impostos, desses tributos, ou na nota fiscal ou no painel também nos estabelecimentos. O consumidor tanto faz, como eu já falei, tanto faz ele ser consumidor pessoa física ou consumidor pessoa jurídica. Pessoa física somos nós pessoa física, que a gente, se for o caso, se necessitar, coloca nosso CPF, a gente faz o nosso cadastro para que a nota fiscal saia bem bacaninha. Tanto faz ser de prestadores de serviço, né? Ou então de produtos. Tem muitos cupons fiscais agora com a nova forma do cupom fiscal, através de um módulo fiscal eletrônico, dessa nota fiscal de venda ao consumidor eletrônica, ou tanto faz, ou então a nota de prestação de serviço, nota fiscal de prestação de serviço. E muitas vezes, no caso de PJ, de pessoa jurídica, de empresa, tanto a pessoa jurídica pode comprar para uso próprio algum produto, ou então comprar algum serviço, como pode comprar também por seu ativo imobilizado. O que é o ativo imobilizado? É você comprar um veículo para servir de transporte dos funcionários, ou então um caminhão para servir para levar mercadoria para os clientes. Então isso aí é que a gente chama comprar para o imobilizado, para você imobilizar na sua empresa. O oitavo ponto que eu escolhi desta lei é que os consumidores não compreendem, e não tem muitos consumidores não compreendem e não entendem da necessidade desses tributos, e muitos, tanto no interior como nas capitais, nos interiores e nas capitais, a maioria das pessoas esquece de cobrar a nota fiscal. Porque eu sempre digo que a nota fiscal não era para a gente cobrar da pessoa que está nos vendendo um bem ou um serviço. Isso era para ser uma coisa natural, mas infelizmente a questão da sonegação fiscal ficou tão natural e tão patente em nosso país, que é preciso você pedir uma nota fiscal, é preciso você pedir para a pessoa emitir uma nota fiscal, e muitas vezes a gente pede e a pessoa ainda fica com raiva, né? Se for em interiores, a pessoa fica com raiva. O que é isso? Você vai querer uma nota fiscal, assim como se fosse assim, como se a gente estivesse ofendendo uma pessoa, você solicitar uma nota fiscal, um cupom fiscal, ou então uma nota fiscal de serviço. Aí ainda fica pior, né? Então, isso aí, qual a solução para isso aí? A solução é que se faça uma educação tributária nas escolas desde criança, em todo o país, em todas as classes sociais. Precisa que se divulgue um tipo de lei dessa, precisa que a gente saiba que, independente do que os políticos e os governantes façam com o dinheiro público, independente disso, nós temos que fazer a nossa parte. Pagar os impostos em dia, pagar os impostos conforme a lei,
no caso uma lei dessa, e pagar os impostos também em dia, porque a maioria dos impostos do país, quem paga não é você, empreendedor ou empreendedora, comerciante ou industrial ou prestador de serviço. Quem paga, na verdade, o imposto é o consumidor final. Esse é que paga o imposto. Nós, empreendedores, nós somos só fiéis depositários desse imposto. E quando a gente não paga, a gente passa a ser infiel depositário. É a questão da infidelidade com o fisco, seja ele federal, estadual ou municipal. O nono ponto que eu enumerei aqui foi que precisa-se de uma educação tributária neste país em todos os sentidos, em todas as ocasiões. A gente precisa colocar na cabeça dos nossos companheiros e co-cidadãos, a gente precisa colocar na cabeça que precisamos realmente de pagar os impostos, porque sem os impostos a máquina do governo, a máquina do Estado Federal Brasil e dos estados federados e dos municípios não funcionam. Então, a questão da corrupção não tem nada a ver com a questão dos impostos. Tem a ver porque a gente precisa colocar políticos mais honestos, né? Pessoas mais honestas para essa função nobre que é a política, mas os impostos é uma obrigação. Eu sempre digo que uma empresa só é viável se ela puder pagar bem aos seus funcionários, se ela puder pagar todos os impostos e ainda sobrar lucro para os seus donos. Então, o 10º ponto é que todos estão obrigados através desta lei. Também, né? Através desta lei, todos estão obrigados. Quais são? Os autônomos, os comerciantes, varejistas que vendem, os prestadores de serviço, então os profissionais como médico, advogado, contador, todo mundo está obrigado a emitir nota fiscal, tanto na prestação de serviço como na venda de produtos. E o 11º ponto, como eu falei, é essa apuração dos tributos. Ela precisa ser apuração por tipo de tributo. Então, se você, na mesma nota fiscal, você bota 5 tipos de produtos diferentes, cada produto desse pode ser que tenha uma alíquota e um valor diferente. Então, tem que ser feito separadamente. Por isso que dá trabalho, mas por isso também que tem os softwares. Os softwares já estão preparados para isso, e isso não é um trabalho a mais, nem é um tipo de trabalho que você seja obrigado a fazer manualmente. Então os softwares já estão preparados para isso. E o último e não menos importante ponto, o 12º ponto, é a questão, são 2 perguntas que a gente sempre coloca. E se a lei não for cumprida? É a primeira pergunta. E quem vai fiscalizar essa lei? Então a gente sempre, no Brasil, a gente diz que uma lei ela pega ou não pega, né? A lei pegar é ela ser cumprida na sua íntegra. E esta lei ela não vem sendo cumprida na sua íntegra, mas depende muito de nós consumidores, porque nós somos, certa feita, a gente pode ser consumidor quando a gente estiver comprando para o nosso uso, ou então a gente pode estar vendendo também e pode estar sendo empresário. Nós empreendedores e empreendedoras. Então, quem vai fiscalizar e quem vai realmente, e se a lei não for cumprida? Então, os PROCONs, sejam eles estaduais ou municipais, o que são os PROCONs? Esses órgãos, eles podem ser estaduais ou municipais, e no caso de Brasília, distrital, mas eles são órgãos do poder executivo, ou estadual ou municipal, que são encarregados de defender o consumidor. São eles que vão procurar defender a parte mais fraca na relação comercial, que é o consumidor, que somos nós quando estamos sendo consumidores de bens ou de serviços. Então, esses órgãos de defesa do consumidor, eles trabalham muito com o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, e eles servem para orientar os consumidores, orientar nessa sua relação de compra
e ela serve também para resolver conflitos de consumo, né? Resolver conflitos entre vendedor e comprador. Essa relação de consumo, elas são tratadas por esses órgãos estaduais ou municipais, os PROCONs, como uma prioridade. Então esse foi o 12º ponto desses 12 que eu escolhi sobre a lei da transparência fiscal, mas que veio realmente vigorar e está tentando esse vigor mais efetivo a partir de 2015. Grande abraço e eu volto com mais informações para você empreendedor, para você microempresário ou para você pequeno empresário deste nosso Brasil. Grande abraço e até a próxima vez.